Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre uma empresa que entrou no meu radar, uma empresa de energia que é a CEMIG, que de fato vem se mostrando aí uma boa oportunidade. E aí vamos dar uma olhada no resultado do terceiro trimestre de 2023 da empresa para olharmos se de fato é uma barganha ou não. Aí nos destaques, a gente observa que a empresa vem se reestruturando operacionalmente, em especial a CEMIG D, onde eles conseguiram aqui entrar, ficar dentro dos limites regulatórios, tanto de perda como também na OPEX. Aí eles também estão se reestruturando em questão de venda de ativos e, consequentemente, apresentando crescimentos operacionais, como na CEMIG H, que reportou um crescimento na EBITDA de 57,2%, reportando no terceiro TRI de 2023 uma EBITDA de 1,9 bilhões de reais e geração de caixa crescente. Isso aqui é muito importante para a empresa. Além disso, a empresa ela distribui bons dividendos e, consequentemente, isso aqui faz parte da minha estratégia de investimento. Aí outro ponto que a gente vai observar é justamente os resultados da empresa, que apresentou um lucro líquido crescente de 20% em relação ao terceiro TRI de 2022. Ou seja, no terceiro TRI de 2022 tinha reportado 1 bilhão e agora no terceiro TRI de 2023 reportou 1,2 bilhões de reais, o que representou um aumento aqui de 20% no lucro líquido. Não só isso, a EBITDA, geração de caixa da empresa, teve um crescimento de 28%, saindo de 1,5 bilhões de reais no terceiro TRI de 2022 para 1,9 bilhões de reais no terceiro TRI de 2023. E, de fato, isso aqui é muito importante para a empresa. Gerar caixa e, consequentemente, se houver operação efetiva, gera também crescimento no lucro. Outro ponto que a gente observa que é muito importante é o resultado no acumulado, e nos 9 primeiros meses de 2023, a gente observa um lucro líquido de 3,8 bilhões de reais, que, se comparado aos 9 primeiros meses de 2022, foi de 2,6 bilhões de reais. Então, de fato, o crescimento no lucro líquido da empresa é absurdo em relação ao ano anterior. E se a gente observar o fluxo de caixa da empresa, a gente observa que o caixa sai de 3,3 bilhões para 4,1 bilhões de reais, e dentro desses 9 primeiros meses de 2023, a gente observou uma geração de caixa operacional de 6,3 bilhões de reais. Aí nesse período teve aqui restituição de PIS e PASEP de 1,5 bilhões de reais, distribuição de proventos, ou seja, JCP, de 951 milhões de reais, e também, além disso, liquidação de opções no valor de 780 milhões de reais e investimentos num total de 3,4 bilhões de reais, onde a empresa tem investido bastante para otimizar suas operações. Enquanto isso, a gente observa que as despesas se mantêm controladas, com um crescimento médio aqui de 11,1%, se compararmos o terceiro TRI 2023 versus o terceiro TRI 2022, ou seja, bem tranquilo, porque a gente observa a Selic, por exemplo, em 12%, então nenhuma bronca aqui nesse crescimento das despesas operacionais. E se a gente compara o terceiro TRI 2022 versus o terceiro TRI 2023, a gente observa uma queda aqui de 2,2%, então nenhuma bronca nesse sentido, pelo contrário, a gente observa aqui uma eficiência absurda da empresa. Aí o perfil da dívida, bastante tranquilo, quando a gente observa a alavancagem, saindo aqui de indicadores de 3,24 vezes a dívida líquida sobre a sua EBITDA em 2018, e a gente observa o menor patamar nos últimos 6 anos, em 0,94 vezes a dívida líquida total sobre a EBITDA recorrente, ou seja, a geração de caixa. Então a empresa está bem tranquila, em menos de um ano ela consegue quitar toda a sua dívida, se assim ela desejar, só olhando a geração de caixa. O caixa da empresa disponível é de 4,1 bilhões de reais, e aí em 2023, para honrar sua dívida, é bem tranquilo, também em 2024, e aí um prazo médio da dívida de 2,6 anos, e aqui bem tranquila, a empresa se encontra em relação à alavancagem, mesmo investindo bastante. Como a gente olha, em relação aos 9 primeiros meses de 2022 e 9 primeiros meses de 2023, foi um crescimento aqui em investimentos de 48,6%. E se observarmos em relação aos anos anteriores, 2021, 2020, 2019 e 2018, a gente observa que a empresa está em outro patamar em relação a investimentos, e mesmo assim a gente vê os indicadores bem mais atrativos do que nos anos anteriores, mostrando que a gestão é bem eficiente. Aí, se a gente observar, o planejamento de 2023 prevê um investimento de 5,4 bilhões, já foi executado nos 9 primeiros meses 3,3 bilhões, então de fato aqui a empresa vem investindo bastante. E nesse planejamento eles prevê aqui um investimento de 3,2 bilhões no segmento de distribuição, em geração um investimento de 865 milhões, em transmissão 259 milhões e no segmento de gás, 462 milhões de reais, e na geração distribuída, 648 milhões de reais, para otimizar suas operações e, de fato, gerar aqui mais caixa para a empresa. E aí, dentro dessas expansão, também no segmento de geração,
projetos aqui 100% renováveis, ambos aqui em Minas Gerais. Aqui em Montes Claros, sendo investido 500 milhões de reais e na cidade de Três Marias, sendo investido 400 milhões de reais aqui em energia solar, onde a gente observa que 80% das obras já foram concluídas e, consequentemente, vai ter uma matriz energética aí sustentável e que vai agregar bastante valor aqui à geração de caixa, às receitas da empresa. A empresa ela está bem redondinha. Se a gente observar aqui os compromissos da gestão, a gente observa que eles enquadraram já a questão regulatória na OPEX, então ponto positivo nesse sentido. A perda de energia, eles também enquadrados aqui no nível regulatório e isso aqui é muito importante porque tem um nível regulatório de perda de energia e, consequentemente, a CEMIG, em uma de suas, acho que a CEMIG D, ela estava muito acima e eles conseguiram otimizar o sistema para entrar no limite regulatório. E aí, consequentemente, eles fortaleceram, através de programa de investimento, a CEMIG D, consequentemente conseguindo alcançar esses resultados interessantes e que pode agregar aqui a geração de caixa da empresa, o lucro da empresa e as receitas, consequentemente. Aí eles também estão realizando desinvestimentos em participações societárias com complexidades, que, de fato, traz aqui bastante dor de cabeça. Então, é manter o simples, consequentemente, é o óbvio a uma empresa que traz melhores resultados. Em andamentos, eles estão desinvestindo também em ativos que eles têm participação minoritária. Não fazem mais sentido essa estratégia para a nova gestão da empresa. Consequentemente, eles têm acertado. Desde 2016, a gente vê lucros crescendo. Consequentemente, isso aqui vem trazendo melhor resultados operacionais para a empresa. Aí, transformação digital de investimentos em tecnologia. Investimento também em geração de energias sustentáveis, renováveis, e aí a gente vê que vai já agregar valor, onde 80% já foi concluído das obras. Crescimento também na comercialização varejista de energia. E aí para o futuro, eles prevê aqui a renovação de concessão no segmento de geração, que é muito importante aqui para a empresa. Além disso, traz receitas mais previsíveis. E se a gente observar, o acumulado nos 9 primeiros meses de 2023 versus os 9 primeiros meses de 2022, a gente compara que o crescimento do patrimônio líquido foi absurdo em relação aos 9 primeiros meses de 2022. Saiu da casa de 21 bi para 24,4 bilhões de reais. Estamos falando em uma geração de patrimônio líquido de acima de 3 bilhões de reais. Isso aqui gera valor para o acionista. E aí, sabendo o novo patrimônio líquido da empresa, a gente consegue obter, então, o valor patrimonial por ação atual da empresa, que é de R$ 11,10. E em comparação com as cotações atuais de R$ 10,56, a gente observa que o preço sobre o seu valor patrimonial é de 0,95 vezes. Ou seja, está mais barato você investir na empresa do que você montar uma empresa de energia com todo esse ecossistema da CEMIG. Então é muito mais vantajoso e barato você comprar a CEMIG nessas cotações de R$ 10,56 do que você montar um patrimônio líquido aqui do tamanho da CEMIG, que vai ser mais caro. Então, de fato, isso aqui é um indicador que pode indicar que o papel esteja barato. E se a gente pegar o lucro líquido da empresa projetado para 2023, que é de 5,11 bilhões de reais, isso aqui você pega o resultado dos 9 primeiros meses, mais o resultado do quarto TRI de 2023, que poderá ser o mesmo resultado apresentado no terceiro TRI, isso aqui é uma forma conservadora de você prever os resultados, a gente observa um total, então, de 5,11 bilhões de reais de lucro líquido. Isso aqui nos dá, então, nessas cotações atuais, um preço sobre seus lucros de 4,55 vezes. Ou seja, em menos de 5 anos você consegue reaver todo o seu capital investido através de apreciação do papel, mais distribuição de dividendos e mais bonificações que a empresa ela realiza aí de vez em quando. Em 2020 ela realizou, 2021 ela realizou, 2022 ela realizou e foi cerca aqui de 30% de bonificação para os seus acionistas. Aí, se de fato a empresa lucrar 5,11 bilhões de reais, isso representa aqui um dividendo de R$ 1,16, porque a empresa ela distribui 50% aqui de dividendo obrigatório para os seus acionistas. Então, 50% de payout, total de dividendos a ser distribuído no ano de 2023, R$ 1,16, que nessas cotações dá um retorno de dividendo yield de quase 11%. Então, de fato, isso aqui é um indicador que a empresa, de fato, está barato. Então, indicadores de valuation, como dividendo yield, preço sobre o valor patrimonial e PL, nos mostra aqui que, de fato, a empresa está muito interessante. Você comprando a esses preços, você terá um retorno de quase 11%. E já observamos o papel lá atrás, não tão distante assim, a R$ 6,50. Ou seja, alguns meses atrás, encontrava o papel a esses preços. E olha como o preço importa, ele importa muito. Uma pessoa que adquiriu o papel a R$ 6,50
ele recebendo o mesmo dividendo, tem um retorno de dividendo yield uncorte aqui de 17,84%, e de fato o preço importa bastante. Porém, a gente vê que R$ 10,56 já te dá um yield aqui de quase 11%, e isso aqui em retorno de apreciação, mais dividendo e bonificação, em menos de 5 anos você consegue reaver todo o seu capital investido. E aí, se a gente observar o valor intrínseco da ação, a gente observa que nesse momento a margem de segurança é 29%. Então, de fato, isso aqui mostra o quanto o papel está barato. O valor da cotação, R$ 10,56, e o valor intrínseco final, segundo a fórmula de Benjamin Graham ajustada, R$ 13,62, já aplicando uma taxa de desconto de 15%, pelo risco aqui de ser estatal e também da questão cíclica do setor macro. Então, de fato, aqui, realmente, 30% de margem de segurança, retorno de dividendo de 11%, e isso mostra o quanto o papel está muito barato. E se a gente observar em relação ao lucro da empresa, a gente observa que cotações seguem resultados. E aqui, desde 2018, as cotações, ela anda aqui de lado, enquanto o lucro disparou e chegou aqui a casa acima de 5 bilhões de reais, sendo que a cotação não acompanhou desde 2018 e ela vem aqui apenas andando de lado. Ou seja, há uma margem muito grande aqui entre lucro e cotação, que de fato isso aqui deve acompanhar os lucros caso eles continuem nesse patamar e crescendo. E como a gente observa, a estratégia aqui da gestão da empresa é muito boa de permanecer operações mais simples, otimizar o sistema, consequentemente gerando mais lucro, e além disso estão investindo em energia renováveis e consequentemente vai aumentar suas receitas operacionais. E observamos 30% de margem de segurança, 11% em retorno só em dividendo, e além disso, uma perspectiva aqui de apreciação do papel absurda, ultrapassando a casa aqui dos R$ 18, sabendo que atualmente está na casa aqui dos R$ 10. Então, de fato, aí existe uma possibilidade de o papel apreciar. Então, nada é certo, basicamente aqui são avaliações que você realiza e projeta aqui crescimento da empresa. Pode acontecer e como assim também não pode acontecer. E aí, pessoal, convido também você a adquirir esse e-book, onde vai estar agregando valor aqui, tanto em conhecimento sobre os 5 pilares da minha estratégia de investimento, como também como se organizar financeiramente. E aí compartilho com você como eu realizei essa missão. E também convido você a se inscrever no meu canal. O canal cresce dia por dia, e aqui no canal você vai ter resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa, como também irá acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, deixe aquele like, e até a próxima.